que o tema é a mediunidade, nós vamos subdividir, quebrar assim, em 3 blocos, sem um roteiro fixo, porque eu imagino que as curiosidades sejam enormes, as dúvidas, talvez, tudo mais que envolve a mediunidade. Então, nós vamos dividir. Inicialmente, vamos tratar de falar sobre o conceito da mediunidade, depois nós vamos ir às suas finalidades, e, por fim, as suas consequências morais. Tá? Mas quero que todos se sintam muito à vontade para que as ideias sejam postas à mesa. E assim eu vou começar a perguntar a todos, porque aqui nós temos um grupo heterogêneo na experiência e no conhecimento dentro da doutrina espírita, o que é sempre assim, uma riqueza imprescindível. Mas nós sabemos que a mediunidade é uma das marcas centrais da doutrina dos espíritos. E é por isso que eu pergunto a vocês, aproveitando para cumprimentar diversos outros amigos que aqui entraram enquanto nós estávamos em oração e falando as primeiras palavras, aqueles que ainda não receberam nosso cumprimento, então sintam-se bem-vindos entre nós. Eu gostaria de ouvir de todos, se possível, deixando gentilmente que vocês se manifestem, o que vocês entendem por mediunidade e se gostariam de trazer alguma dúvida específica sobre a mediunidade, tal qual ela é conhecida, divulgada e tantas vezes alardeada como algo sobrenatural até, né? Então, esse é um momento importante. Então, amigos, eu faço a pergunta e vamos ouvir a consideração de todos aqueles que quiserem, um na sequência dos outros, por gentileza, e a gente vai comentando e tentando guiar da melhor forma, né? Eu vou começar aqui pelo alto, aqui no meu canto esquerdo está a Mônica, eu não sei como é que está a divisão de vocês, tá? Então eu vou fazer assim meio que um merry-go-round, assim, para a gente tentar todo mundo falar um pouquinho, tá bom? Mônica, por gentileza, o que você gostaria de trazer? Se tem algum questionamento, alguma dúvida, algum ponto assim que... mediunidade, né? É um tema, né? Se fosse é um tema rico, né? Sim. André, uma coisa assim que me chama muita atenção, e eu sempre tive algumas dúvidas em relação a isso, né? Eu sou de uma família, por exemplo, minha mãe era uma pessoa muito católica, assim, de frequentar a igreja. Uma vez ela chegou a fazer uma cirurgia, o padre foi, eu nasci em Campinas e fui criada em Valinhos, então o padre de onde ela frequentava a igreja chegou aí na minha casa para fazer as missas de domingo, porque ela não podia ir, ficou um tempo sem poder ir. Mas minha mãe tinha uma coisa de ver coisas, perceber coisas, e ela não levava isso muito a fundo, justamente porque o catolicismo, né, não tem na verdade, esse direcionamento para isso, né? E uma coisa que eu sempre questionei, assim, todas as pessoas têm o poder da mediunidade, quer dizer, todo mundo pode desenvolver essa questão, independente de qual religião, do que acredite. Todas as pessoas têm esse poder da mediunidade ou só, assim, poucos escolhidos e eleitos que são? A pergunta é ótima, porque ela já nos permite uma breve explicação. Alguém está com o som aqui? Nossa Senhora! Desculpa, eu tive que fechar o som de alguém. Desculpa, então eu voltava aqui a dizer que, bom, a pergunta da Mônica em relação a se é uma característica específica, se é uma questão, um privilégio,
veja, a própria apresentação da Mônica falando da mãe dela já nos mostra que não é uma característica específica, ela não pertence aos espíritas, né? A mãe da Mônica, né, conforme ela apresentou, era católica, muito dedicada, e assim, ainda assim, entretanto, apesar disso não ser um direcionamento, usando as palavras que a Mônica trouxe, ela tinha visões ou percepções, eu sentia coisas que não eram bem explicadas. Então, isso já nos mostra que não é algo que parte de uma determinada religião ou uma determinada crença. Isso atinge a qualquer um. E em relação à questão de um privilégio, alguma coisa de um determinados escolhidos, né? Muitas vezes a gente ouve no Evangelho, tem até aquela expressão que virou até um dos capítulos, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Quando a gente ouve muito falar isso, os escolhidos, e tem muitas pessoas que falam, o povo de Deus, assim, como se o outro povo não fosse de Deus, né? Quer dizer, como se Deus pudesse escolher alguém em detrimento de outrem. Isso não fala muito com o bom senso e a razão, supondo um pai amoroso e justo. Então, é de se imaginar que um pai amoroso e justo concede a todos os seus filhos, indistintamente, lembrando também aquela expressão que diz que o sol brilhará e a chuva cairá sobre bons e justos, nasce, e assim é, entendeu? Então, não há um privilégio. Não há um privilégio. Acho que isso responde bem às questões da Mônica. Mas eu passo aqui para a minha direita no vídeo, Fernando e a Isabel, se eles puderem, se quiserem trazer algum ponto, alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade. A gente vai tentar rodar um pouquinho. Oi, André. Fala. André, pelos conhecimentos que eu tenho, todos somos médiums. Eu sou um médium, mas eu não tenho o privilégio, ou deixo de ter o privilégio, de ser um médium ostensivo. Mas eu não tenho dúvida que a interação com o plano espiritual, mesmo eu não sendo um médium ostensivo, ela existe. E quase que diariamente eu tenho provas disso comigo. Então, eu acho que, por definição, a minha definição é que a mediunidade é a comunicação entre os dois planos da vida. Todos têm a mediunidade, né? Alguns mais ostensivos e outros não. Tipo, como diz o Fernando, através da intuição, existe uma comunicação. Nós sempre estamos recebendo recados do lado de lá. É só a gente entender. Se eu estivesse chegando assim, muito obrigado. Ótima explicação de ambos. Até depois, se pudéssemos avançar um pouco até nas considerações, usando as palavras do Fernando, eu sou médium, eu tenho centros, coisas assim, talvez a gente pudesse provocar um pouco mais para ilustrar para os outros, mas se eu estivesse chegando numa reunião pela primeira vez de estudo da Casa Espírita, às vezes a gente está um pouquinho pé atrás, assim, um pouco de medo, né, de se impressionar. Nossa, e se aparecer um espírito? E se acontecer alguma coisa assim? Na hora que alguém fala assim para mim, não, todos nós somos médios, mas eu não quero ser médium, eu não sou médium, eu tenho medo disso, eu não gosto de espírito. Né? É comum, né, ouvir isso, né? É comum sentir isso, não é, minha gente? Né? Eu vejo todo mundo sacudindo a cabeça, assim, parece que de fato é. Então, sob essa ótica, isso causa alguma impressão? Essas coisas, por exemplo, a Mônica fez uma pergunta que levou depois meus comentários e levou depois a considerações do Fernando e da Isabel, deixando claro, então, e assim, eu afirmo que sim, os comentários do Fernando e da Isabel estão corretos, mas isso causa alguma estranheza a algum coração aqui entre nós? Isso causa assim, um incômodo, deixa uma certa dúvida? Tem alguma coisa que nós poderíamos trazer mais sobre isso?
não me venham dizer que não tem curiosidade sobre a mediunidade, porque eu sei que todos nós temos. Então, essa ideia, olha, tem dedos levantados aqui e ali. Nós vamos seguir, então, conforme a minha tela. Eu não sei como é que está a tela de vocês, mas aqui ao lado do Fernando e da Isabel está a Sandra, que levantou, inclusive, o dedo na frente do Telésio. Telésio, depois você, por gentileza, tá bom? Sandra, então, vamos lá. Mas isso traz algum incômodo, alguma curiosidade, enfim, um desconforto? Não, eu acho que é exatamente como você está falando, por exemplo, se você está chegando numa reunião pela primeira vez, né, quer dizer, aquilo tudo ainda é desconhecido para você, eu acho que passa realmente esse medo e essa insegurança, porque eu acho que para você realmente ser um médium, você precisa ter estudo, você precisa ter base. Você não pode começar um trabalho sem ter exatamente uma estrutura, quer dizer, conhecimento, porque como é que você vai discernir se você está tendo uma intuição de algum espírito bom ou de um espírito leviano, se aquilo vem de que forma, como que você recebe tudo isso? Então, você precisa estar preparado. Então, para você começar qualquer trabalho, qualquer desenvolvimento, o que vem primeiro? É o estudo. Você precisa estar formado. Então, eu acho que é normal uma pessoa que chega, que não teve nenhum conhecimento, ela vai ficar insegura, ela vai ficar com medo. Você pode estar recebendo, como eu já falei, boas intuições, mas também podem ser ruins, pode ser um espírito leviano que esteja brincando com você. E como é que você vai fazer esse trabalho? Como você vai ajudar outras pessoas se você não estar preparado? Acredito que seria, nesse primeiro momento, dessa forma, né? Por isso, esse medo e essa insegurança, pela falta de conhecimento e de estudo. Excelente visão. E é uma visão. E aí poderia ter outra visão, assim, mas eu não quero fazer trabalho nenhum, eu não quero ajudar ninguém, eu só quero vir aqui numa casa espírita, eu só queria tomar um passe, eu só queria fazer uma oração, eu só queria que alguém me ajudasse, fizesse alguma questão. Então, veja que são vários pontos. Então, a Sandra trouxe muito bem, é verdade. Eu vou usar uma expressão que é muito verdadeira e penso que diversas vezes nós vamos ouvir isso. O exercício da mediunidade não é uma aventura nem uma brincadeira, né? Então, é necessário, como em tudo que se faz na vida, ter responsabilidade. E é necessário, como em tudo na vida, ter conhecimento, para não ficar assim meio ao sabor dos ventos, né? Então, a Sandra trouxe uma visão muito boa. Eu vou respeitar ainda aqui... Posso só falar mais uma coisinha? Lógico, Sandra, lógico. Só essa questão da responsabilidade, acho que também é muito a disciplina. E eu vejo, da minha maneira assim, de pensar, muitas pessoas, como a gente está falando, chega numa reunião ou vai lá pedindo apenas, eu queria só receber um passe, eu queria só receber uma ajuda. Muitas pessoas começam dessa forma. E daí, pelo que ela recebe, do que ela começa a perceber, ela acaba se desenvolvendo e começa a trabalhar. Ela vai muito mais pedindo ajuda, mas no final ela muda o lado dela para o trabalho, para o amor e a caridade. Muito bem, trouxe então uma outra visão adicional muito boa, que é uma verdade muito grande, quando nós imaginamos que sim, numa casa espírita, que por vezes tem o caráter assim de uma escola, outras vezes, como nós aqui estamos em escola, né? Mas também tem um caráter assim de hospital, né? Tantas vezes cuidando de quem está mais necessitado. E eu tenho certeza, pelo que os espíritos nos ensinam, que os benfeitores que organizam as casas espíritas, que cuidam mesmo, que dirigem os trabalhos tanto de cuidar quanto de ensinar, eles desejariam que, no fundo, todos nós fôssemos aos poucos saindo da posição de assistidos para a posição de assistentes, né? Então, muito bem dito, Sandra, muito obrigado. Tá? Telésio, você havia levantado o dedo, então não pode fugir. Um depoimento, no exemplo da nossa minha irmã Sandra, eu atuo lá no lar há muitos anos, né, no centro, como a parte administrativa. É um exemplo, né? Aí um belo dia me convidaram para uma reunião mediúnica lá e eu falei, não, eu acho que não cabe a mim, eu não tenho estudo ainda, eu não sou um estudioso da doutrina. Não, insistiram e eu acabei aceitando, indo nessa reunião.
E era uma reunião de desobsessão, que acontecia, acho que às terças-feiras, né? E eu falo para vocês com todo respeito, eu me assustei, viu? Eu passei lá uns bons bocados, chegou a um ponto até de fazer uma vibração lá no Pai Nosso, eu acabei esquecendo o Pai Nosso, eu fiquei tão impressionado, porque as entidades que se manifestaram lá, acredito que estavam numa esfera de muita necessidade, a própria reunião era uma reunião de obsessão, e eu fiquei, sinceramente para vocês, eu fiquei bem assustado. Eu fiquei muito assustado, bem preocupado, porque eu escutei coisas lá, choros, lamentos, uma tristeza, crianças, eu vi de tudo um pouco. Eu comecei a entender, não tive dúvida, né? A partir daquele momento, eu nunca tive dúvida, mas a partir daquele momento, mais do que nunca, eu tive plena certeza que realmente a comunicação existe, e é uma coisa assim que nos emociona. Foi um remédio que acho que eu precisava ter escutado e ter passado por essa experiência. Mas volto a dizer para vocês, como os colegas aí, se a pessoa não tiver preparado de fato, não tiver inserido, seja minimamente amparado, obviamente que não aconteceu nada assim comigo, mas o que eu escutei foi assim uma coisa que eu nunca mais esqueço na minha vida. Era isso que eu queria falar. Então, eu acho que esse tema de todos que a gente teve aqui, todos são muito importantes. Mas eu acho que essa aula de hoje é uma aula muito especial. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento e poder aproveitar ao máximo, explorar todo mundo. Eu tenho certeza que todos podem falar um pouquinho desse detalhe. Eu tenho inúmeras dúvidas, mas eu não queria estender muito para dar a oportunidade de todos poderem falar. Mas foi uma grande experiência. Nunca mais vou esquecer aquilo que eu passei aquela noite, né? Era isso. Obrigado pelo testemunho, Terese, e os colegas prestem atenção no que ele disse. Todos devem ter muitas dúvidas e muitas curiosidades. Vamos ouvir. Mas é isso mesmo, né? Às vezes até é importante, do mesmo jeito que você foi bem acolhido e convidado, porque enquanto não estava acostumado com aquilo, o tema não lhe era estranho, né? Mas às vezes, para alguém que está chegando, o tema pode ser estranho, e essa ideia assim, pode causar até assim, algum enorme desconforto. Desconforto até o ponto da pessoa falando, eu não quero mais falar sobre isso, né? Então, é sempre bom e importante a gente entender e situar que a mediunidade não é um privilégio, a mediunidade é um ato, é um atributo natural ao espírito humano, permite, como você bem colocou, a comunicação entre os mundos, porque os mundos existem ao mesmo tempo e é muito importante que se comuniquem. Nós vamos explorar um pouco isso ainda mais. Eu vejo que o Gilberto levantou o dedo também. Gilberto, fica à vontade. Bom, de forma geral, está mais ou menos respondido, né? Começando lá pela Mônica e por todos. Se a gente prestar atenção, a mediunidade, desde quando o mundo é mundo e desde quando tiveram os registros iniciais no Velho Testamento, Novo Testamento, as manifestações mediúnicas são corriqueiras, intensas, e levando em conta que nós somos espíritos já criados há muito tempo, não sabemos quando, não importa, mas somos espíritos velhos, esse medo é natural, porque a gente pega o próprio Evangelho, os discípulos estando com Jesus, convivendo com ele, tem várias passagens do Evangelho que falam, né, que era comum verem espíritos. É que depois as religiões meio que bloquearam algumas coisas por causa do Velho Testamento também, né, de orientação na época lá de Moisés, que não era bom ter comunicação com os espíritos, justamente porque era feito de forma leviana. O próprio Kardec, quando começou os estudos da doutrina, ele foi ver manifestações que eram de ordem leviana, a brincadeira das mesas girantes na corte francesa, e dali, e através de Kardec, é que a gente começou a entender o contexto moral, o contexto realmente da necessidade do estudo para compreender. A gente tem medo, o ser humano tem medo do quê? Do desconhecido.
todos nós, quando falamos de medo, é por desconhecer. A partir do momento que a gente consegue parar, procurar, entender, estudar, a gente vai perdendo o medo. É assim em tudo, na vida do ser humano. Então, a mediunidade, como todos colocaram, o Fernando, a Isabel, a Sandra, o Paulo, a Mônica, ela é algo natural. Ela não é uma aquisição. Todos têm. O que cada um de nós pode fazer é lapidar, através do estudo, através da mudança de cada um, a mediunidade vai aflorar eventualmente num ponto. Mas todos têm, né? Então, o medo é uma questão de a gente começar a estudar mais e vai perdendo o medo. Obrigado, Gilberto. Bons esclarecimentos e boas lembranças em relação também a responsabilidade e a educação de nós todos. E antes de eu passar a palavra para a Bia e para a Vera, né, ouvir de vocês duas, enfim, o que sentem em relação a isso, que podem ter de dúvida e tudo mais, lembrar que a gente fala muito da mediunidade e tenta, por vezes, nos definirmos perante tudo isso, né? Às vezes a gente tem medo, a gente olha e fala, não, mas aquele médium assim, e bota uma distância muito grande entre isso. Eu vou voltar num princípio, inclusive das nossas aulas aqui, para lembrar que Deus não concede privilégios, assim como Ele não impõe prejuízo a ninguém, porque isso seria contra um senso de justiça. Portanto, é razoável crer que tudo quanto existe está na ordem de Deus e é acessível a todos os homens, porque todos os homens, perante a vida e perante o Pai, são iguais. Eles são diferentes entre si, né? Ou seja, os seus direitos, as suas responsabilidades, são todos assim. Mas a gente vai poder avançar um pouco mais nessa questão, porque, evidentemente, alguns têm uma mediunidade assim, bastante latente, ostensiva, como acho que foi o Fernando que falou, né? Outros fazem, mas eu não sinto nada. Como o Telésio falou, eu estou sempre, estava sempre ali, né, recebendo, na administração, conversando, né? Então, eu estou vendo aqui que a Márcia, ela não pode falar, mas ela acabou de mandar uma mensagem, porque acho que ela está no trajeto, né? Ela falou assim, nunca senti incômodo, mas sinto uma necessidade imensa em me aprofundar e, quem sabe, ser merecedora de algum tipo de mediunidade para ajudar ao próximo. Vou então usar as palavras da Márcia que vem, acho que ela estava digitando enquanto eu estava falando. Quer dizer, nós todos temos essa faculdade em nós. Né? Precisamos, assim, colocar em ação. Né? Então, Bia e Vera, o que o tema mediunidade assim, pula no coração de vocês, na mente de vocês? Então, eu concordo com tudo que o pessoal falou, né? Não vou ser repetitiva. Eu também passei por fases igual do Telésio, de no começo ter medo, porque eu comecei muito cedo, já sentei numa mesa, o Abel já me colocou na mesa sem ter preparo nenhum, então também eu senti muito medo. Mas o estudo realmente eu acho que é a base de tudo. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar, assim, só para complementar o que o pessoal falou, é as diferentes mediunidades que a gente vê, né? Que você estava falando de umas pessoas só ter intuição, que nem eu só tenho intuição, e outros tão importantes, pessoas que todo mundo conhece, como Chico Xavier, com a psicografia dele, o trabalho, a riqueza de material que ele colheu de uma forma tão diferente, cada livro de uma forma tão diferente, e que ajudou tantas pessoas e vão ajudar por décadas, né? Pessoas médiums, por exemplo, que fazem pintura mediúnica, a sensibilidade, a diferença de cada um, prova realmente que ali existe um espírito diferente, né? Não são todas as pinturas iguais.
operação espiritual, como a gente viu do filme do Arigó, né, que até você falou, será que dá muito medo, é muito difícil para a pessoa quando ela descobre a mediunidade? A gente vê isso muito claro lá no filme, que ele realmente não queria, ele tinha medo, ele não sabia como ele ia agir, né? Então, a mediunidade, eu acho que realmente é uma coisa que não se deve brincar, é diferente em cada ser, não adianta eu querer achar que eu vou ter uma mediunidade super ostensiva, porque eu realmente até agora não tenho, pode ser que eu tenha alguma modificação na minha mediunidade, tudo bem, mas eu não vou ser, por exemplo, um Chico Xavier ou um Arigó, isso a gente já até sabe, né? No nosso íntimo a gente sabe. Mas o que prova para mim, na mediunidade, é que realmente existe essa conexão com o plano espiritual e essa ligação com espíritos totalmente diferentes. E a gente vê até nas meninas, na reunião do GIS, né, do Grupo Irmã Sheila, as incorporações são totalmente diferentes. Se tem 2, 3 no dia, são totalmente diferentes. Então, isso prova para mim que realmente é verídica a coisa. E para mim, isso é muito importante. Não sei se você quer falar alguma coisa. Acho que não, acho que é isso, acho que ficou bem conceituado, bem explicadinho. Não tem nada para comentar agora. Muito bem, Vera. Bia, acho que a Vera trouxe uma abordagem que, de algum modo, nós chegaríamos nela, então vou aproveitar para falar algo que eu gosto de trabalhar, de dividir bem essa noção, porque quando são diversas as manifestações, diversos fenômenos, caracteres, carismas e tudo quanto mais, né? Nós recordamos aqui no Atos dos Apóstolos, dia de Pentecostes, né? Onde há uma infinidade de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, e isso nos mostra que não é um único caminho, usando daquilo que a Vera trouxe, há diversos tipos e padrões de mediunidade, sendo, portanto, a mediunidade, então, como nós já vimos aqui pela definição que os próprios amigos trouxeram, a possibilidade, a comunicabilidade entre o plano dos espíritos e o plano dos encarnados, lembrando que todo encarnado é um espírito, então, na verdade, nós estamos falando da comunicação entre espíritos. Os espíritos não são diferentes de nós. Nós somos espíritos numa situação particular de estarmos encarnados. O que a mediunidade é, para nós todos, é um instrumento de comunicação. Porque não estando na mesma dimensão, na mesma organização, na mesma experiência na vida, nós não conseguimos ter a mesma facilidade de comunicação como nós estamos tendo aqui. Há alguns bons anos atrás, seria impossível supor que nós teríamos aqui entre nós a possibilidade de fazer uma reunião assim. Era só naqueles filmes, assim, quando a gente era menor, parecia. Entretanto, está aqui, entre nós, com uma clareza enorme, todo mundo está se vendo, todo mundo está falando, uns estão no carro, outros estão no computador, outros estão sentados na sala vendo a televisão. Portanto, a mediunidade ela é uma expressão natural da comunicação entre os espíritos nas suas duas realidades, na sua natureza, em espírito, e na sua experiência na carne, conforme nós conhecemos o processo encarnatório aqui na Terra. Nós não estamos falando da troca nos outros mundos, que também deve acontecer. Nós sabemos, por relatos e por leituras e tudo, que a comunicação entre espíritos no plano espiritual prescinde, às vezes, até de palavras, né? O pensamento fala por si, né? As emanações, as ideias. E não é assim também, muitas vezes, maridos e mulheres, assim, não parece que não conversam só de olhar. Minha mulher, às vezes, fala, já sei o que você vai falar. Eu fico com medo, um negócio que você nem imagina, e ela acerta na mosca. Pá. Por quê? Porque é a experiência e a sensibilidade, a afinidade, mas sim, a experiência e a sensibilidade.
Isso, então, faz com que eu vou usar disso, a partir do que a Vera falou, para traçar alguns comentários importantes todos, prestem atenção. Existem diversos caracteres de mediunidade, diversos tipos de mediunidade. E aí nós, que sempre gostamos de nos definir ou nos rotular, nós acabamos, porque cada um de nós tem um pendor mais... eu sou um médium de incorporação, eu sou um médium de evidência, eu sou um médium de sustentação, eu sou um médium de psicofonia, enfim, aí cada um vai... Eu gosto de receber intuições, eu gosto de escrever, gosto de pintar, enfim, cada um de nós vai tentando se acomodar, porque assim nós somos, né? Aquela área que fica mais confortável para a gente. Então, é comum também as pessoas definirem, isso aqui é um médium de tal, 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 né? E aí eu faço uma analogia, como se fosse trazer uma imagem de se fosse um time de futebol, tivesse que entrar em campo para jogar uma partida. Cada um tem a sua posição, tem até a forma tática como vão se comportar, mas na hora que o jogo começa, às vezes a gente até vê o goleiro indo para a área tentar fazer gol e o atacante tirando bola em cima da linha, né? O sujeito que ia correr pelo lado direito tem que correr pelo lado esquerdo, o defensor tantas vezes tem que ir para frente, e assim vai. Porque nós temos que perceber que, conquanto tenhamos mais ou menos pendores para determinadas funções, como os atletas têm, o treinamento vai enaltecer e vai desenvolver melhor essa situação. Tantas vezes nós vimos um técnico alocar melhor, ou naquele sacrifício, ele perceber que o sujeito tinha até outras qualidades, e vai gerando assim uma melhor função daquilo que é jogar bola ou a comunicação. Então, às vezes, uma coisa que é muito importante é não se rotular como determinado tipo de médium, porque no exercício da mediunidade, se por um lado é tão importante a experiência para você discernir o tipo de mensagem, você sentir quando aquilo são ideias suas ou quando não são ideias suas, também é muito importante que você não bloqueie a mediunidade. Porque se você bloqueia a mediunidade, é como o cara fala, não, eu só jogo na frente. Vocês que se virem para marcar aí atrás. Mas se eu estou precisando de alguém para marcar aqui atrás, como é que você não vai vir ajudar? Né? Então, é necessário treinamento, é necessário conhecimento, é necessária a experiência, que só se adquire vivendo, evidentemente, né? Ninguém começa, né? A Vera falou, o Telésio falou, das experiências desde o início, o tempo vai passando, você vai ver, aquilo vai deixando de se amedrontar, vai passando a ser uma naturalidade na sua vida, né? Você começa a entender o que está acontecendo. Portanto, é de mais importante que a gente não se limite, né? Então, assim, eu queria que todos estivessem confortáveis com essa ideia, que, olha, a mediunidade é um atributo natural da vida do ser humano, tá? Ela não confere nenhum caráter extraordinário, conquanto hajam médiuns extraordinários, né? Mas isso é muito mais por mérito e necessidade daquele indivíduo do que propriamente por ele ser um abençoado ou um privilegiado. A gente sempre tende a colocar dessa forma, né? Lembremos, por exemplo, da visão que Paulo teve do Cristo. O Cristo já apareceu para diversas pessoas. Milhares de pessoas têm relatos da presença do Cristo entre eles, enfim. Mas, no caso específico de Paulo, havia uma razão em função da natureza do seu caráter, em função da natureza da missão que era necessária cumprir e que ele poderia ser o vaso escolhido para essa missão. Então, era necessário, por exemplo, que Paulo também aceitasse aquilo. Porque vocês falam assim, não quero ver ninguém, não me pergunta aqui, não quero saber quem você é, por que você está aqui. Nada, nós não teríamos tido essa obra magnífica de desenvolvimento da mensagem cristã e do evangelho pelo mundo.
Não através de Paulo, seria feito através de outro, né? Porque a obra nunca é personalista, a obra é de Deus. Mas percebem que havia ali uma necessidade, uma característica, e assim foi feito. Então, quando nós vamos nos colocar em comunicação com os espíritos, isso acontece a todo dia. Não é nos fechar numa sala de obsessão dentro de uma casa espírita, fechar os olhos e... Não, a comunicação com os espíritos é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Evidentemente que não é para você ficar exercitando isso como se você fosse... todos os seus atos da sua vida fossem uma mediunidade. A mediunidade deve ser exercitada dentro da casa espírita, conforme os preceitos e de forma responsável, conhecendo, mas não é um atributo que acontece única e exclusivamente na casa espírita, que eu estou querendo dizer. Portanto, é muito importante a gente não bloquear as sensações, as vibrações, porque é muito comum. Não, eu sou médium vidente. Eu vejo as coisas, assim, mas eu estou ouvindo aqui uma voz me falar uma coisa, falo, não fala nada não comigo, para não me distrair, que eu quero ver o que vai aparecer. Mas o cara falou assim, mas amigo, eu estou querendo te passar aqui uma ideia, porque nesse momento é assim que é. Me lembro agora qual dos livros de André Luiz que ele vinha com um instrutor para uma reunião mediúnica, e eles tinham que cumprir um determinado... Normalmente, aquele médium que era o médium que recebia as mensagens, porque era mais maduro, estava mais voltado para aquilo, já tinha estudado mais. A mediunidade é como se fossem canais de comunicação, sabe? Ela pode estar cheia de sujeirinha, ela pode estar limpa, ela pode estar tudo isso. E esse livro, eu não sei se eram os mensageiros, enfim... A ideia era o seguinte, eles acabavam, os espíritos que estavam ali, olhando entre todos, porque aquele que era o que normalmente estava mais propenso a receber esse tipo de mensagem, ele naquele dia estava com graves problemas, e ele sequer estava concentrado, ele só pensava nos problemas, que ele estava ali, mas não estava ali. Isso é comum entre nós também, né? Então, eles tinham que cumprir a tarefa. O que eles fizeram? Eles foram e provocar esse canal em outros, que estavam mais acostumados com outras tarefas. Ou seja, não nos fechemos em convicções de que sou um médium disso, aquilo é um médium daquilo. A mediunidade é um atributo natural e nós temos que ser úteis o tempo inteiro, assim como úteis são sempre os espíritos superiores quando se relacionam conosco. Né? Quem mais? A conversa está boa. Ana Lúcia, o que você acha? Então, o que eu sempre soube foi que todas as pessoas têm o dom da mediunidade, todas as pessoas são médiums, de uma forma ou de outra. Alguns têm essa característica mais aflorada, né? Como a nossa amiga citou, né? O Chico Xavier, que desde criança, né? Ele conversava com a mãe, via a mãe, mas todas as pessoas têm esse dom, né? Alguns mais aflorados, outros não, e a gente precisa estar muito atento, estudar, né? A doutrina espírita, se aprofundar, e para chegar, ler as obras, estudar o livro dos médiuns, e aos poucos, aquela pessoa que se sente preparada, que tem aptidão, que tem vontade, treinar, porque acaba sendo um pouco de treino, né? Porque a pessoa tem que estar concentrada, naquele dia tem que estar tranquilo, que nem você falou, a pessoa estava tão absorta nos problemas que o André Luiz não conseguiu, né, se comunicar. Então, tem que todo um preparo, né, preparo naquele dia, de estar bem, de estar tranquilo, de conhecer a doutrina, se dedicar, e naquele momento está em paz e está tentando se conectar com a espiritualidade, né? Seja ela psicofonia ou a psicografia. Mas agora eu vou contar um relato de uma pessoa que faz psicografia. Diz que você falou, existe muita interferência. Até os bons médios, na hora de psicografar, às vezes algumas pessoas recebem uma
uma cartinha, né, uma comunicação, fala, mas está estranho, é difícil até ele, palavras, se é ele ou ela, são coisas assim sutis, mas que na comunicação, diz que como fosse um rádio meio fora de sintonia, porque é muita gente, né? Imagina, a gente está aqui, imagina quantos espíritos estão com cada um de nós ouvindo a nossa reunião e aprendendo com a gente. E se a gente pudesse comunicar com eles e pensar e tentar entrar em contato, quantas vozes não estariam falando com a gente ao mesmo tempo? Então, você tem que estar muito preparado, estudar muito. É isso, essa questão da sintonia foi muito bem trazida, é exatamente isso. É como se fosse um radinho, né? Às vezes toca uma música que você não gosta, às vezes faz um chiado, e você tem que ali aquela sintonia fina, né? Fina. Mas a sua, muito bem, muito boa contribuição, muito boa contribuição. Eu diria, então, assim, para a gente avançar no tema, e aí dar a oportunidade ainda aos demais a falarem, é que eu estou imaginando que eu estou chegando assim na aula, aqui estou ouvindo esses relatos de vocês, e estou falando, então tá bom, mas como vocês falam toda não, porque tem que trabalhar, então o que eu tenho que fazer com a mediunidade? Por que eu tenho que ter a mediunidade? Qual é a finalidade da mediunidade? Né? Nós já entendemos o que é um atributo natural, que a gente sabe o que acontece, falou da comunicação, mas por que tem isso? Qual a finalidade disso? Eu me lembro que eu falei no começo, assim, não deve ser encarado como uma aventura, nem como uma brincadeira, mas com muita seriedade. E eu vou, então, tentar responder isso rapidamente e passar a palavra aos demais. Mas a finalidade é a misericórdia. É um caminho adicional para que as instruções de espíritos mais adiantados possam vir aos homens de modo a guiá-los, né, desde considerações tão clássicas quanto a própria codificação da doutrina espírita, a partir da mensagem dos espíritos, como auxílios, esclarecimentos e socorros mais corriqueiros do dia a dia. E também o inverso. Quantas vezes, através da mediunidade, como o Telésio trouxe o relato dele, espíritos que estão meio desorientados, sofridos, ainda presos em vibrações de enganos, são docemente acomodados e instruídos por irmãos encarnados, com um concurso de terceiros, mas não deixa de ser pelo exercício sagrado desta mediunidade como uma ferramenta de nós todos. Então, a finalidade da mediunidade, a gente vê obras maravilhosas, não é para gerar encanto, não é para gerar o maravilhoso, não é para ver o fenômeno, enquanto isso aconteça, mas é para amar e servir, para ajudar, para esclarecer, para orientar, para confortar corações e mentes, seres humanos, nossos irmãos. Quantas vezes nós assim somos amparados. Não é isso, Generosa? Até ativar aqui, até conseguir. É exatamente isso. Eu estava pensando exatamente nisso. Eu acho que quando a gente começa a estudar o assunto, não se tem noção da abrangência disso na vida da gente, né? A gente não tem noção de como é importante saber direitinho para poder entender também no dia a dia, como você disse, não somente nos trabalhos, lógico, tudo com muita responsabilidade e estando muito atento, por que você tem essas sensações, entre aspas, né? Que não é bem sensação. Você sabe, nós sabemos que temos, assim como nós somos espíritos encarnados, nós temos somos acompanhados por muitos espíritos também. E essa palavra que a nossa irmã disse, de sintonia, é fundamental, não é, André? A gente tem que estar sempre muito bem engajado nos estudos, especialmente nos morais, para poder ter essa companhia tão magnífica
desses nossos amigos espirituais que também estão aqui se desenvolvendo, aprendendo o tempo todo, e é tão importante. E eu acho que existe também essa forma de atributo tão natural que a gente nem percebe que é mediunidade, né? Como o Chico tinha, ele não sabia que era mediunidade, ele conversava com a mãe, o Divaldo se confundia tantas vezes, conversando como se fossem, como se estivessem encarnados. E você começa a compreender tudo isso e saber que é uma misericórdia, realmente. É uma coisa muito fantástica. É uma grande misericórdia. E eu quero trazer um outro esclarecimento aqui que me ocorreu também, com base em tudo isso que a gente está falando. Tantas vezes a gente pensa sempre, então é importante fazer essa questão da sintonia e tal. E me lembrei de uma amiga que no curso dos trabalhos mediúnicos, na sala de desobsessão, e ela sempre se mostrava assim arredia e incomodada, ela bloqueava muitas coisas, porque ela sempre dizia que ela se sentia muito mal porque ela via e sentia coisas muito desagradáveis, né? Então, ela queria selecionar o auxílio, né? Mas eu queria ver coisas boas, eu queria instruir, assim. Então, aí eu me recordo o mentor dizendo a ela, olha, mas é importante que você permita com que esses quadros sejam retratados e essas palavras, esses sofrimentos sejam trazidos para que possam ser acalmados e assim, assim, assim. E aí ela tomou quase como se fosse um susto, né? E percebeu que é uma distinção, é uma diferença entre você estar sintonizado com espíritos irresponsáveis, espíritos agressivos, espíritos com ideias prejudiciais, e dar espaço a esses espíritos para agirem através de você e ficar com essa mentalização e trocando essas vibrações. É diferente de você estar com o coração voltado ao mais alto e receber uma comunicação difícil, ou ter uma experiência difícil, que é, na verdade, como se fosse um socorro que você presta a alguém, né? E é necessário para que você, então, bem socorra, que você esteja bastante são, que você saiba manusear bem as condições que lhe são propostas. E isso nos leva a um outro aspecto importante, que é as consequências morais da prática mediúnica, porque é bem verdade que todos nós temos esse elemento à nossa disposição naturalmente. É um atributo da vida, é um atributo do ser humano. Mas porque tudo concorre conforme a necessidade e o merecimento, os caminhos que a vida e que as ordens maiores vão dar cumprimento e exercício dessa mediunidade vão estar intimamente ligados ao seu Congelou. Para todo mundo? Será? Acho que sim, né? Sim, sim. Bom, eu só quero aproveitar e trazer algo que eu acho que era que ele estava conduzindo a conversa. A mediunidade, ela é de ordem intelectual, por isso que ela é um dom inerente ao espírito, e é por isso que a gente vê que existem médiuns que usam de forma errada, porque ou comercializam ou vendem, porque o valor moral desses médiuns ainda precisa ser alterado, ou utilizam de forma correta, num centro realmente organizado, num centro sério, onde vai ter educação mediúnica, onde vai ter a responsabilidade. O André voltou. Desculpa, amigos, deu um pane aqui, perdão. Nós falávamos da responsabilidade e dessas comunicações que tantas vezes ocorrem, coisas desagradáveis, pode ser, mas a gente tem que estar preparando o nosso espírito, as consequências morais da nossa...
o médium, no exercício da mediunidade, e a gente entendeu a mediunidade então como um ato maior de misericórdia, de amor, de socorro mútuo, de esclarecimento, de orientação, o médium é aqui apenas um elemento. Se nós fôssemos considerar assim, pensando numa obra, numa pintura, nós somos o pincel. Outro dia eu dei esse exemplo do pincel aqui, né? Então, eu tenho que cuidar para que eu esteja um pincel que não esteja contaminado com outras tintas, eu tenho que cuidar que eu seja um pincel que esteja com as minhas cerdas adequadamente organizadas, em bom estado. Senão, o grande artista não vai conseguir se servir deste instrumento para fazer todo o bem que ele poderia fazer. Então, do mesmo jeito, ao inverso, se eu faço mau uso dessas minhas faculdades, e lamentavelmente a gente tem visto isso na história da humanidade, uso disso em favor de interesses materiais, uso disso em favor de interesses escusos, uso disso em favor de praticar o mal deliberadamente a alguém, uso isso no favor de manipular e conduzir alguém a enganos ou subjugação, uso disso em favor de práticas ainda mais abomináveis que não estão relacionadas à mediunidade. A mediunidade é só um elemento que o sujeito usa para fazer o equívoco que ele iria fazer de qualquer forma. Os espíritos, tantas vezes, por ordem maior, os espíritos maiores, vêm organizar e cortar, tirar essa faculdade, como nós vemos tantas vezes, por exemplo, um indivíduo que encarna com faculdades físicas obstruídas. É porque a necessidade dele de trabalhar de outra forma, ele está ali num processo de reparação, de expiação muito grande. Então, é necessário o bom exercício da mediunidade vai requerer de nós uma contingência moral, um bom se conduzir pela vida, de modo que ali, vamos dizer assim, para o mar, o rio corra, né? Que a gente atraia, então, as melhores oportunidades de servir a esta misericórdia. E, por outro lado, também é efeito, porque de tanto exercitar no bem, vamos melhorando a nós mesmos, porque nós acabamos sendo beneficiados também por isso, em contato direto com situações esclarecedoras, em contato direto com espíritos mais educados e mais elevados em sentimento. Então, as consequências morais que decorrem disso são quase que ao mesmo tempo causa e efeito, né? Nós falávamos no início, acho que não sei se foi a Isabel que falou, mas alguém falou do tipo de mediunidade cura, enfim. Aí lembramos de como os grandes espíritos eles colocam tanto amor e eles colocam tanto desejo de fazer o bem e eles são tão elevados em sua moral que eles conseguem verdadeiros prodígios aos olhos dos homens comuns. Então, essa questão das consequências morais da mediunidade ao homem, o seu mau uso, o seu mau emprego, o seu bom uso, o seu bom emprego. Quem teve a oportunidade sempre de estar assim, estudando um tema espírita ou falando, percebe que tantas vezes, quanto você melhor se prepara, é como se abrisse uma torneira de ideias em volta de você e o fluxo sai assim, com coisas que você sequer havia se preparado ou pensado, porque há um padrão de afinidade e é como se você fosse um perfeito receptáculo àquelas ideias. Então, essa questão das consequências morais, quase como sendo um causa e efeito em si próprio, também de grande destaque e de grande relevância. Mas quem mais? A Aide queria falar alguma coisa, ela não comentou nada, hoje sorriu várias vezes, mas não comentou ainda, nós estamos chegando ao final.
Não, só para completar tudo que nós já aprendemos e ouvimos, quando eu fiz o curso que eu fiz no Lar Escola, no Centro Espírita Irmã Sheila, de fluidoterapia, eu achei muito interessante, porque a gente questionava, e se a gente sentir essa mediunidade acontecer em casa, ou tiver num lugar e, de repente, você sentir. Então, queria só completar que a gente estudando, treinando, você também tem esse controle, né? Que você vai aprender, por exemplo, um dia da fluidoterapia, você tem todos esses cuidados, até alimentares, né? De você não se exceder com comida, de você não se exceder com não beber, de você ser educado, de você treinar. E é impressionante como a gente, começando a observar essas coisas simples do dia a dia, você percebe como você, às vezes, até é testado por esses espíritos para você evoluir no seu trabalho. E a mediunidade você também vai estudando e ela vai sendo desenvolvida para quem quiser, né? Ela vai se aflorando, ela vai melhorando, ela vai sendo treinada. Quanto mais conhecimento, quanto mais exercício, quanto mais... Então, é uma coisa que você também pode controlar, né? Como uma habilidade, um campo de conhecimento. Quanto mais você pratica, quanto mais você conhece e estuda, melhor o seu desempenho. Excelente contribuição, muito bem lembrado. E fala muito com aquela questão da sintonia, né? Que a Ana Lúcia trouxe ali, né? Não apenas de você... Só complementando, eu também tive a experiência que o Telésio falou, e aí foi muito interessante. Seu Abel falou para mim, quando eu estava acabando esse curso de fluidoterapia, para eu assistir uma sessão da desobsessão. Eu tive também, não me senti bem, tive um pouquinho de tontura, foi um mal-estar, e aí eu pude aprender também que eu não estava preparada e provavelmente um espírito mais, talvez, como eu não estava tão bem preparada para aquilo, eu também tive essa sensação desagradável. Então, eu acho que a gente estar, como todo mundo já falou também, estar sempre em sintonia com os pensamentos elevados, orando, aprendendo, estudando, tudo isso faz você estar mais equilibrado e desenvolvendo essa troca de energia, essa mediunidade, que é, como você mesmo falou, a troca, a conversa entre os espíritos. Congelou de novo, Gilberto. O André, a conexão dele está um pouco complicada. Um outro aspecto interessante aí da mediunidade, que é bom a gente lembrar, que é uma das coisas também principais, é provar e ter o contato do outro plano da vida. Isso pode ajudar a sedimentar a fé. A gente até comentou da Igreja Católica, mas o André voltou, ele vai continuar. Amigos, desculpa, de novo tive uma intercorrência aqui. Muito bem, eu acho que você deve ter concluído bem o seu pensamento, né? Nós chegamos ao fim, se o Fernando Padilha, se a Tácita, ou mesmo a Joana, que não puderam ainda ter a oportunidade de falar alguma coisa, se quiserem trazer alguma dúvida, alguma curiosidade, algum ponto relativo à mediunidade ou a tudo isso que foi dito hoje, Douglas também, acho que o Douglas não falou hoje, fiquem à vontade para que depois a gente possa encerrar, tá bom? Eu deixo a vocês a palavra para quem quiser. Nenhuma dúvida? Obrigado, André. Foi muito esclarecedor aí todas as dúvidas que ocorreram durante a aula e foi muito boa, tirou diversas dúvidas que eu tinha também. Mas uma dúvida específica não tenho não, mas muito obrigado.
Obrigado, Fernando. Obrigado por tudo. Tácita, Joana, alguma coisa? Douglas? Tácita, tem alguma dúvida, alguma ponderação, alguma coisa? Então, eu me sinto um bebezinho da mediunidade aqui, assim, porque, como vocês falaram, né, eu tô bem no começo do estudo, então, para mim, mediunidade é uma coisa que está muito longe, sabe assim? Não consigo nem imaginar como seja uma situação dessa, né? Porque eu acho que a gente tem que estar muito preparado para isso, porque para a gente ajudar, igual, é uma troca de informação, é ajudar as pessoas, a gente tem que estar preparada para isso, né? Então, acho que tem que estudar ainda bastante para conseguir evoluir. Mas obrigada a todos pelo. Mas você vai perceber tantas vezes na sua vida, se você parar e falar assim, puxa, então aquelas ideias que eu tive, puxa, aquela intuição, aquela vozinha falando aqui, a gente vai perceber que tantas vezes em atos comuns da nossa vida, veja, a doutrina dos anjos da guarda, né, ela é uma verdade. Então, cada um de nós tem um companheiro mais adiantado que pode nos guiar melhor no caminho, né? E isso se faz presente tantas vezes, você fala assim, não sei, estou com a intuição que esse negócio não é bom, eu acho que eu tinha que fazer, eu acho que era melhor fazer. Então, isso é, em verdade, uma mediunidade. São alertas sutis e doces que os nossos amigos que caminham ao nosso lado se preocupam em trazer para a gente. Mas sim, tá isso mesmo. Mas não é para se preocupar, é isso aqui, nós estamos aqui aprendendo conceitos, né? E espero que tenha ficado claro que não é nada um bicho de 7 cabeças, mas é algo a se fazer com bastante responsabilidade como um tudo. Douglas e Joana, querem algum comentário? Na verdade, André, eu estou no mesmo nível que a Tácita, entendeu? Iniciando agora, eu realmente já tive alguma experiência em centros espíritas com isso, né? Mas eu acho que eu preciso me preparar bastante ainda. Eu acho que a gente tem bastante a evoluir. E eu não tenho dúvidas, porque, na verdade, são tantas as dúvidas que, na verdade, a gente acaba não tendo uma específica. Sei bem como é que é. Isso vai surgindo nas conversas, mas não se acanhe. Se pensar, depois quiser colocar no grupo ou trazer nas próximas reuniões, a gente sempre vai fazer um esforço para acomodar. E, Joana, eu não sei se você quer fazer alguma colocação, fique à vontade. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir bem, porque eu estou conectada pelo carro. Te ouço bem. Mas, para mim também, eu estou muito no início, assim, e justamente comecei a procurar mais espiritualidade, assim, depois que eu tive uma pessoa da família que faleceu, né? E veio muito isso da minha intuição, assim, de me conectar mais com a espiritualidade e tudo. Então, tenho muitas dúvidas, sim, mas foi muito bom ouvir todos vocês, assim, e algumas dúvidas específicas que ficaram, vou mandar no grupo para a gente não se estender muito, assim, mais de algumas relações disso da mediunidade mesmo e algumas outras questões que eu tenho de dúvidas, por exemplo, porque a Umbanda também tem um lado de mediunidade, né, e eles relacionam muitas coisas com bebida e o espiritismo não, então algumas questões, assim, que eu tenho dúvidas de como conectar mais com o espiritismo e a doutrina espírita como um todo. Muito bem, Joana. É justamente para nós todos que estamos aqui iniciando os nossos estudos, aprendendo, esse é o campo para a gente ter as nossas dúvidas e colocá-las. Eu vou pedir gentilmente, se você puder, assim como o Douglas falou que são tantas as dúvidas, né? Tenho certeza que tantos de nós também, nós poderíamos abrir assim um pouco de usar o nosso grupo como uma extensão aqui dessa nossa aula, porque justamente nós já chegamos ao horário final, para a gente não ser assim, indisciplinado com o horário, né? Mas já que todo mundo pôde falar um pouco, então eu convido que vocês direcionem lá suas dúvidas e questionamentos, vou me esforçar bastante para esclarecer e assim, quem sabe, criar mais um bom debate entre nós todos, tá bom? Eu tomei a liberdade e coloquei no grupo, André, um linkzinho interessante, eu acho, para todos nós. Tá bem, muito obrigado, Gilberto. Vamos todos olhar depois com carinho lá, tá? Bom, amigos, assim nós concluímos o nosso estudo de hoje.
agradecendo pela oportunidade, sempre uma grande oportunidade de parar um pouco e pensar e estudar a doutrina espírita, fazer a conexão com o Evangelho de Jesus, buscar os elementos que farão com que nossa vida seja melhor. Desejo a todos que tenham bons dias adiante, que as vibrações de paz e amor do Cristo estejam em seus lares, em seus trabalhos, em suas vidas, e que se esforcem a cada dia sempre para se tornarem melhores do que já eram e do que já são. Muito obrigado, nos vemos na semana que vem. Recebam um abraço amigo. Em breve estarei fisicamente lá no Centro Espírita Irmã Sheila. Minha palestra acho que na quarta-feira, dia 16. Tá bom? Mas... se for possível, você colocou essa semana o que seria para o dia de hoje e tal, mas talvez com um pouquinho de antecedência possa ajudar cada um de nós procurar, pesquisar e vir eventualmente com mais dúvidas ou até colocar alguns pontos. Né? Certamente. Farei isso sim. Muito bem, amigos. Então, encerramos aqui. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela aula. Tchau. Tchau. Tchau.